Sejam todos bem-vindos aí novamente, uma ótima semana para todos nós, né? Nós vamos começar a falar hoje aqui da Lei de Execução Fiscal. Nós já trabalhamos, né? Aula que vem nós vamos ter a nossa prova e nós já trabalhamos aqui os impostos municipais e os impostos estaduais. E hoje a gente começa justamente com a Lei de Execução Fiscal. A Lei de Execução Fiscal ela vai nos dar amparo, inclusive, para a gente fazer as próximas VAs, né? E ela é uma lei extremamente interessante e pequenininha. No direito tributário, turma, o regramento de execução fiscal é diferente do direito civil. Então, nós vamos ver aqui diversas peculiaridades no que concerne à Lei de Execução Fiscal. A Lei de Execução Fiscal é a Lei 6830, de 1980, tá? Inclusive, ela está transcrita aqui no material que eu disponibilizei em sala para vocês, tá? Começando aqui, nós temos algumas peculiaridades bem interessantes aqui na nossa Lei de Execução Fiscal. Não vou estender muito ela hoje, não, porque tem muita peculiaridade para contar dela aqui. Mas a primeira situação que o artigo 1º dela vem e fala o seguinte: a execução judicial para a cobrança de dívida ativa da União, dos Estados e do Distrito Federal dos municípios e respectivas autarquias será regidas por esta lei e subsidiariamente pelo Código de Processo Civil. Então, a primeira regrinha básica é o seguinte: tudo que é de execução fiscal, você busca na Lei 6830. E se a Lei de Execução Fiscal não trata a respeito do tema, você vai no CPC, tá? Então, uma questão bem básica. Nós vamos aprender que o prazo para opor embargos à execução fiscal são 30 dias, porque a lei fala 30 dias. E aí eu pergunto aos senhores, são 30 dias úteis ou 30 dias corridos? O que vocês acham? Se for seguir o CPC aí, são úteis, né? Mas agora não sei se nessa lei agora especifica que é corrido. Exatamente. Esta lei aqui, ela fala que são 30 dias. Então, uma vez que ela vem e fala que são 30 dias, eu vou aplicar a sistemática da 6830 e não do CPC. Então, eu vou tratar 30 dias corridos, tá? Então, isso é uma pegadinha só para mostrar para vocês. Como a lei não fala prazo de outras questões, apelação, embargos declaratórios, etc. e tal, aplicamos, então, os 15 dias úteis, ok? Os dias úteis, mas o prazo geral para propor os embargos são 30 dias corridos. É só uma curiosidade para mostrar para vocês que sempre a gente usa a Lei de Execução Fiscal como regra geral, e se ela não dispuser referente a algum assunto, a gente usa o CPC. Então, o artigo 2º vem e fala: constitui dívida ativa da Fazenda Pública que ela é definida como tributária ou não tributária, na Lei 4.320, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro pela elaboração e controle dos orçamentos e balanço da União, Estados, Distrito Federal e município. Pois, gente, vamos lá. Essa Lei 6830, ela é utilizada tanto para cobrança de dívida tributária e dívida não tributária. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que qualquer cobrança que eu sofrer de algum ente tributante, ou seja, do município, do estado, ou da União, ou das autarquias, ANS, Anatel, ANEL e etc. e tal, essa cobrança ela vai ser tida sempre como uma execução fiscal. Por quê? Porque a própria lei fala que qualquer tipo de cobrança dos entes públicos é feita por meio de execução fiscal e utiliza-se esta legislação. Poxa, professor, então ótimo, eu entendi, ok. Suponhamos que o Zé das Couves tem lá um passarinho, né? Não tem a licença do pássaro dentro de casa, que é um pássaro
que tem que ter licença para a sua criação. O vizinho vai lá e denuncia, e a polícia ambiental vai lá, apreende o passarinho e lavra uma multa para aquela pessoa. Aquela pessoa recorre, etc. e tal, perde todo o recurso administrativo e chega lá uma multinha de R$10.000 para ela pagar. E aí ela não tem dinheiro para pagar essa multa de R$10.000 e aquilo ali vai para a dívida ativa, ou seja, vai para o cadastro de devedor. Vamos pensar aí que foi a Polícia Militar Ambiental, né? Vai para a dívida ativa do Estado de Minas Gerais. Como que o Estado vai cobrar? Por meio de uma execução fiscal. Então, todo débito que a gente deve, ou para a Prefeitura, para o Estado, ou para a União, vai estar lá falando se é dívida tributária ou dívida não tributária. E essa dívida, se ela for cobrada mediante uma ação executiva, vai se aplicar esta lei, independentemente se o débito tem natureza tributária ou não. Ah, é a mesma coisa, o João das Couves tomou 50 multas de trânsito, não pagou nenhuma. O Estado vai lá executá-lo. Vai executar por meio de uma execução fiscal. Então, turma, esta lei e a lei de execução fiscal, você vai utilizar sempre para discutir qualquer débito que é cobrado pelo ente tributante, sendo tributo ou não, ok? Então, é diferente, nós vamos ver peculiaridades. Aqui, que é a execução civil normal lá, né, é diferente da execução tributária. Então, parágrafo 1º da lei vem e fala: qualquer valor cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades que tratam o artigo 1º será considerado dívida ativa da Fazenda Pública, ou seja, qualquer coisa que a gente deve é dívida ativa da Fazenda Pública. Parágrafo 2º. A dívida ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e não tributária, é isso que eu expliquei, né? Se tem origem de tributo ou não, vai ter atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato. Então, toda dívida é atualizada, inclusive a dívida que a gente deve para os entes tributantes aí também. Tá? Parágrafo 3º. A inscrição... Só um minutinho, gente. A inscrição que se constitui no ato do controle administrativo da legalidade será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição para todos os efeitos de direito por 180 dias ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer findo aquele prazo. Ou seja, como que acontece isso? Vamos dar um exemplo prático aqui. O João das Couves tem lá o seu imóvel. E este ano de 2021 ele recebeu lá a guia de IPTU para pagar o seu IPTU do seu imóvel. Ele não pagou. O título executivo ali, o lançamento tributário ali já tinha sido feito. Tanto que o cálculo foi feito, a guia foi gerada, ele recebeu em casa para pagar e ele não pagou. E como ele não pagou, ele tem um débito existente aí. E este débito existente dele, então, vai gerar aí uma obrigação, onde a prefeitura vai inscrever esse débito, porque ele já venceu em dívida ativa. E essa dívida ativa vai ficar sendo atualizada. E toda dívida ativa, ela tem que gozar dos requisitos de exigibilidade, liquidez e certeza. O que é liquidez? Liquidação. Você tem que ter uma ideia de como que aquele tributo devido ali foi calculado e se ele está certo. Então, por isso que todo débito que a gente tem, toda guia de tributo ou multa que a gente tem lá a forma de composição do valor. A certeza do crédito. Por que tem que ter certeza? Eu tenho que ter certeza que esse crédito é daquele contribuinte. Ah, não, o Eduardo é dono daquela casa lá e ele tem a obrigação legal, como proprietário, de pagar o tributo devido. Ponto. Então, é muito isso. Tá?
Parágrafo 4º. A dívida ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda, tanto nacional, municipal ou estadual, vai depender da dívida, né? E todo termo de inscrição de dívida ativa, gente, ou toda certidão de dívida ativa tem que ter alguns dados básicos, né? Quais são esses dados básicos? Primeiro, o nome de quem deve. Segundo, dos corresponsáveis. E, sempre que possível, domicílio ou residência um dos outros. Então, olha só, turma, uma coisa interessante, principalmente a gente como advogado. Vira e mexe, as pessoas viram para a gente e falam assim, eu estou montando uma empresa e estou querendo que você faça para mim um contrato social, né? Aí você vira e fala assim, fazer um contrato social de uma empresa limitada é tranquilo, vai ser você e mais um, ou só você e não sei o quê. Aí vamos pensar que vai ser o João e a Maria, né? Aí você vira para ele e fala assim, não, isso é um salário mínimo, eu faço esse contrato social. Tudo bem, gente. Você entra no site da Junseng, você joga no Google e etc. e tal, você tira qualquer modelo de contrato social. Esse é o serviço jurídico que você está prestando? Ctrl+C, Ctrl+V não é serviço jurídico, não. Onde que está seu serviço jurídico? Ô, João, ô, Maria, vamos sentar aqui. A empresa vai ser de quê? Né? Vocês dois vão ser sócios? Vocês vão ser sócios porque os dois vão atuar ou é só para compor sociedade? Não, é só para compor sociedade. Ô, Maria, então por que você não fica só com um pouquinho de cota, 5%, 10%? E lá na cláusula de responsabilidade e administração da sociedade, por que a gente não coloca a administração só para o João? Porque se amanhã der algum pau lá na frente, a empresa quebrar, tiver responsabilidade tributária, a culpa vai ser só do João, a gente te tira fora, porque você está compondo apenas a sociedade. Olha, a Maria já começa a dar um sorriso daqui até aqui. Esse é o serviço jurídico, gente. Essa é a diferenciação de você como profissional do direito. Porque modelo, você joga no Google e tem. E por que eu estou citando isso? Porque dentro da execução fiscal, principalmente em empresa, quando eles vão propor uma execução fiscal contra a empresa, já vem lá os nomes dos corresponsáveis. Porque se a empresa parou de funcionar, deixou de existir, etc. e tal, a Fazenda Pública vai tentar redirecionar aquela execução na pessoa dos sócios. Porque já vem na certidão de dívida ativa quem são sócios. E aí você já fica esperto, porque se pegar um sócio que era apenas um sócio cotista, como vocês aprenderam lá no direito empresarial, vocês têm tese de defesa tributária para tirar essa pessoa da julgada. E tira mesmo. E a jurisprudência é a favor disso. Tá? Então, aí, alguns cuidados. Além disso, a dívida ativa vai ter o valor de origem da dívida, bem como o termo inicial e as formas de correções da dívida, a origem, natureza e o fundamento legal da dívida, indicação, se for o caso dessa dívida, a sua atualização monetária, a data e o número da inscrição da dívida ativa, tá? E o processo administrativo ou auto de infração que deu origem. Um exemplo, tá? A pessoa lá da multa que eu falei. A multa não vira uma dívida de imediato. Ela é apurada e depois, se a pessoa realmente continua sendo autuada e não paga, aquilo ali vira uma dívida ativa, tá? Então, a dívida ativa tem os elementos aí do termo de inscrição e eles podem ser preparados hoje de forma eletrônica. Isso é muito interessante, gente, porque hoje quase a totalidade das dívidas ativas e das certidões de dívida ativa é tudo de forma eletrônica. Até os processos de execução fiscal hoje já são assinados eletronicamente, feito tudo de forma eletrônica, tá? Aqui a gente vai aprender umas coisas, umas atrocidades dentro do direito tributário que a gente não gosta muito não, mas a gente tem que aprender a realidade também, né? O parágrafo 8º, ele vem e fala, olha que coisa louca, do artigo 1º
da Lei 6830. Ele vem e fala: até a decisão de primeira instância, a certidão de dívida ativa pode ser emendada ou substituída, assegurada ou executada a devolução do prazo para embargos. Olha só, isso quer dizer o quê, turma? Isso quer dizer que, se você, contribuinte, fisco, né? Quiser emendar ou substituir a dívida ativa ali, você faz uma emenda e substitui essa questão, né? Parágrafo 9º, o prazo para a cobrança das contribuições continua sendo estabelecido. Artigo 3º. A dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, né? O que é essa certeza e liquidez? Que ela é devida e que tem que ser paga. Parágrafo único. A presunção deste artigo é relativa e pode ser elegida por prova inequívoca a parte do executado de terceiro ou quem aproveite. Gente, isso é uma coisa muito interessante. Olha só, a dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez. O que quer dizer isso? Presume-se que aquela dívida e que aquela cobrança ali é certa, líquida e exigível. Olha, se ela é certa, líquida e exigível, né? Eu tenho simplesmente ali que pagar aquele valor e comprovar que aquilo ali é devido. E aí você, contribuinte, como advogado ou como contribuinte, você tem que provar o contrário. Porque a dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez e legitimidade. É mais ou menos, turma, quando a gente está fazendo o contrário no Código de Defesa do Consumidor. No direito do consumidor, nós, consumidores, temos que provar o contrário, correto? Por quê? Porque a nossa dívida, a nossa alegação goza de certeza e liquidez. Aqui o fisco é diferente. O fisco fala que a gente deve e ele tem razão. E nós, contribuintes, que temos que provar o quê? O contrário. Né? Então, fica aí essa questão justamente a respeito aí dessa situação. Depois a gente vem. A execução fiscal vai ser promovida contra devedor, fiador, espólio, massa, responsável, né? Então, aí, a gente tem tudo aquilo que a gente conversou no Código Tributário Nacional no semestre passado, quem são os responsáveis, né? Então, é umas coisas muito interessantes que, na prática, a gente tem que tomar um grande cuidado, né? Fiador, espólio, você, como inventariante, você responde pelas dívidas tributárias contraídas ali do espólio. Tá? Massa falida, no direito empresarial, é muito interessante. O professor de direito empresarial adora falar, né? É ótimo ser administrador de massa falida. Gente, a responsabilidade é violentíssima. E se ele ganha bem, ele tinha que ganhar 10 vezes melhor. De tanta responsabilidade que é. Tá? Responsável, que é o responsável tributário, tá? E o sucessor, qualquer título. Então, é muito importante vocês terem conhecimento dessas responsabilidades aí, tá? Então, vem lá o responsável tributário, que responde de forma, parágrafo 1º fala, ressalvado o disposto no artigo 31, síndico, comissionário, liquidante, inventariante e administrador nos casos de falência concordata, liquidação, inventário, insolvência ou concurso, se antes de garantidos os créditos da fazenda alienal ou derem garantia em outros bens, eles vão responder de forma solidária pelo valor desses bens. Eu tive um cliente que ele entrou de gaiato como responsável tributário de uma massa falida e um dos bens foi alienado antes da hora e ele se tornou responsável tributário de forma solidária. Então, temos que ter um grande cuidado referente a essa situação, tá, turma? Parágrafo 2º. A dívida ativa da fazenda pública de qualquer natureza vão aplicar as normas relativas à responsabilidade, à
legislação tributária, civil e comercial. Depois nós temos aí a nomeação de bens, e o artigo 5º é uma pegadinha violenta, cuidado em prova com isso, tá? Essa lei de execução fiscal é muito cobrada em prova aberta e fechada principalmente. Ele vem e fala: a competência para processar e julgar a execução de dívida ativa exclui-a de qualquer outro juízo, inclusive o da falência, concordata, liquidação, insolvência ou inventário. Então, você pega aquela nova lei de recuperação também das empresas, e aí você trabalha lá bonitinho, falando que a empresa apresentou um projeto de recuperação XYZ e que, por conta disso, não vai se aplicar essa questão. Está errado. Está falando aí, ó, a competência, tá, exclui de qualquer outro juízo. Então, as questões tributárias, as competências são exclusivas e continuam aí com este juízo. Tá ok? A petição inicial vai indicar, olha só, a petição inicial é tipo uma folha, indica só o juízo, o pedido e o requerimento para citação, e junto com a inicial, turma, você tem acompanhado aí a certidão de dívida ativa, que vem com todos os elementos que a gente falou, tá? Continuando aqui. Aí, beleza. Como que a gente entende isso? Primeiro, nós falamos aqui de toda a preparação do processo executivo. Aí, depois, nós temos justamente o quê? A inicial distribuída, e o juiz vai determinar, primeiro, para citar, segundo, para penhorar, terceiro, para fazer o arresto, depois, registrar a penhora e avaliar os bens. É diferente do processo civil. No processo civil, a execução civil, você é citado para pagar os bens ou parcelar aquilo ali, para pagar os bens, não, pagar a dívida ou parcelar aquilo ali, ou independente de qualquer garantia, você simplesmente fazer o quê? Apresentar defesa. No processo tributário, turma, você só pode apresentar embargos à execução fiscal se você garante o valor devido, tá? Então, a primeira ordem vai ser a citação. Então, você vai ser citado, o seu cliente, para pagar em 5 dias, devidamente atualizado aquele débito. E aí tem as modalidades de citação, por correio, por AR, por oficial, e depois vocês leem aí esse artigo 8º, tá? Mas vamos supor que o seu cliente foi citado, recebeu aquele valor devido lá que tem que pagar, mas ele falou, olha, estão me citando aqui para eu pagar R$10.000, eu entendo que não é devido o pagamento desses R$10.000. E aí, para embargar, ele tem que ou garantir o débito, e essa garantia pode ser depósito judicial, pode ser por fiança bancária, ou pode ser por seguro-garantia, ou ele pode nomear bens. Olha, vou depositar 10 mil atualizado, eu vou apresentar uma fiança bancária, um depósito, um seguro-garantia, ou eu vou indicar uma máquina aqui da empresa, tá? Indicando e oferecendo esses bens, ele tem um prazo de 30 dias aí para apresentar os embargos à execução fiscal. E aí alguns cuidados básicos que temos que ter, né? Você só pode oferecer bem de terceiro se o terceiro anuir. Você, se for casado, só pode oferecer bem seu que comunica com a anuência do cônjuge também, tá? E sempre você tem que comprovar nos autos aquela comprovação e aquela garantia ali também, tá? Outra pegadinha, parágrafo 4º, tá? E terceiro, parágrafo 4º, somente o depósito em dinheiro, gente, que vai suspender aí qualquer atualização monetária do débito devido, tá? Qualquer outro valor, discutir a ação durante 10 anos, chegou no fim da ação, perdi. Então, você vai ter que pagar com multa e juros, etc. e tal. Ok? Você pode pagar também a parcela incontroversa,
tá? Do valor devido, e discutir nos embargos só o que você acha que não deve pagar, sem problema nenhum. Já fiz isso e deu certo. É bem interessante essa situação. E aí vem outra situação legal. Quer ver? Aqui nós já falamos da citação. Depósito. Aí vamos lá. A garantia, o dinheiro suspende. Passando em controvérsia. Artigo 10 vem e fala: não ocorrendo o pagamento nem a garantia de execução de que trata o artigo 9º, a penhora pode recair em qualquer bem do executado, exceto que a lei declare absolutamente impenhorável. Ou seja, turma, está procurando seu cliente, não acha nada dele ali, tá? A fazenda tem que diligenciar para achar, e aí começam aquelas questões, né? Bacenjude, Renajude, Infojude, para pesquisar e ver o que ele tem ali. E aí a penhora, ou arresto de bens, tem uma modalidade de preferência. Então, a primeira é dinheiro, depois título de dívida pública, depois pedras e metais preciosos, depois imóveis, depois navios, veículos, móveis ou semoventes e direitos e ações, tá? Podemos, em alguns casos excepcionais, ter penhora de faturamento de empresa, tá? E a penhora convertida em depósito, você pode pedir também a remoção do bem, mas a fazenda nunca pede, porque são raríssimos os casos que ela consegue tomar conta do patrimônio penhorado, tá? Sempre, gente, que você faz a penhora, você tem que intimar aquela pessoa que está sendo executada da penhora, porque o prazo só começa a correr para apresentar os embargos quando da intimação da penhora. Então, quando eu tenho a lavratura do auto de penhora, no mesmo auto de penhora, o executado é intimado para apresentar a defesa, tá? E com base nisso, esse termo de penhora vai ter a avaliação aí da penhora feita, ok? Essa é a parte nossa da Lei de Execução Fiscal, isso tudo que eu falei até hoje, e na próxima aula a gente continua com o restante da Lei de Execução Fiscal. Alguma dúvida até o que eu falei aqui, turma? Sim, não? Como é que tá? Quanto não, professor. Eu tenho que dar uma lida melhor nesse artigo aqui. Eu até acompanhei na lei, estou com a lei aberta, né? Uhum. Eu tenho que dar uma lida melhor aqui para Então, ótimo. esclarecer. Na próxima aula, vocês trazem as dúvidas aí para a gente também, tá ok? Beleza. Então, joia, gente. Um abraço para vocês, bom dia, viu? Outro, bom dia, até mais. Tchau, tchau. Tchau.